neuropsicopedagogo não tem conselho federal, logo não tem conselho regional, logo não tem nem lugar para se registrar, tá? Ponto. Meu Deus, cara, então eu sou irregular. Não, você vai atuar normalmente com a neuropsicopedagogia. Veja só, caso do pedagogo. Pedagogo termina a sua faculdade, às vezes ele já está antes da sala de aula, né? Mas vamos fingir que ninguém contrata estagiário como professor pedagogo, né? Mas que todo mundo espera o profissional se formar para ser regente de turma. Mas o pedagogo, o professor, ele termina a graduação, ele já vai para o mercado de trabalho. Ele não precisa se registrar em lugar nenhum. E nem por isso essa profissão não é reconhecida. Nem por isso essa profissão é irregular, tá? Então, assim, o neuropsicopedagogo, ele não precisa se registrar em lugar nenhum. Por quê? Porque não existe órgão de registro federal, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês o que está na Constituição sobre, né, sobre associação e sobre sindicato. Nós também ainda não temos sindicato da neuropsicopedagogia, tá bom? Mas aqui, ó, vamos olhar aqui a página da Constituição Federal, artigo 8º, ó, só para você ver aqui, ó, Constituição e o Supremo, aqui estou no site ó, da Constituição, dispositivo, tal, artigo, tal, é o artigo 8º que eu quero ler para você, ó. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, aí tem todas as observações aqui, né, que é livre a associação. Então, essa disposição aplicam-se a organizações de sindicatos rurais, colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Lembra que eu falei que Conselho Federal é um órgão do governo e não é uma associação? Ele é criado por uma lei federal e aí vai ser um órgão do governo? Então, esse é obrigatório. Agora, todas as outras associações ou sindicatos, está escrito na lei. Essa é a Constituição Federal de todas as leis do país. Eu vou falar do universo, mas não, né? Do país. Essa é a lei magna. O que é isso? Aqui vale acima de todas. Ninguém pode criar uma lei que desminta essa. Então, assim, a Constituição Federal é uma lei mãe. Ninguém desobedece a mãe, né? A lei mãe. Depois a gente tem as leis federais, que não são a Constituição. Depois a gente tem as leis estaduais, municipais. Depois a gente tem resoluções, portarias, enfim, coisas que daí também têm efeito legal, mas nada disso, nenhuma lei, norma, decreto, resolução, pode estar acima da Constituição Federal. A Constituição Federal vai ser o nosso guia para tudo. Hoje, aula de direito aqui não é neuropsicopedagogia, brincadeira, gente. É neuropsicopedagogia. Mas o que eu quero dizer para você é que a Constituição me garante, é livre a associação profissional ou sindical. O que quer dizer a palavra livre, minha gente? O que quer dizer a palavra livre? Quer dizer que é da minha vontade ou não. Eu tenho liberdade de me associar, me sindicalizar, me filiar ou não, tá? Não sou obrigada. Por exemplo, eu trabalhei 16 anos concursada, funcionária estatutária no estado aqui do Paraná, da Secretaria Estadual de Educação, e nesses 16 anos, eu acredito que uns 8 anos eu fui sindicalizada. Desses 16 anos, acho que também uns 6, 7 anos, eu fui associada, fui do sindicato e eu fui associada na Associação dos Servidores Públicos do Paraná. E posso confessar para você que eu era associada, porque tinha uma área de lazer perto da minha casa e eu gostava de nadar, daí eu ia lá. Mas assim, gente, parou meu hiperfoco de nadar, parei também de me associar, tá tudo bem. Por quê? Porque é livre, ninguém pode me obrigar. Ninguém pode me obrigar a ser sócia de alguma coisa, a me associar a alguma coisa. E por isso que por que eu tô batendo tanto nessa ponta, gente? Porque a gente não aprende direito. Não que a gente aprende errado,
ou serve, mas direito, como leis, legal, né, bases legais, a gente não aprende isso na nossa graduação, a gente não aprende isso na nossa pós-graduação, ninguém ensina a gente, mas eu vou contar para vocês um fato curioso sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho hiperfoco numa coisa bem chata para a maioria das pessoas. Eu tenho hiperfoco em conhecimento. Eu tenho hiperfoco em aprender coisas. Se eu não estou aprendendo alguma coisa para mim, se eu não aprender uma coisa nova por dia, meu dia foi ruim. Eu fico frustrada. Então, eu sou essa pessoa que vou ler as coisas do direito, que vou estudar um monte de área, né? E sem falar que eu trabalhei com legislação escolar, trabalhei... sempre quis fazer direito. Mas se eu for pensar todas as faculdades que eu queria fazer na minha vida, acho que eu ia zerar a ficha, né, das universidades. Mas assim, gente, por que eu tô trazendo isso para você? Porque muitas vezes eu venho aqui e me posiciono que você não precisa se registrar, se associar, se sindicalizar em lugar nenhum para atuar com neuropsicopedagogia. E tem umas pessoas do lado de lá, da telinha, né, do lado de lá das redes sociais, que levantam uma bandeira que eu tô ofendendo alguém, que eu tô ofendendo instituições, que eu sou contra a neuropsicopedagogia, que eu não sei o que eu falo, que é minha opinião, blá, blá, blá. Gente, eu já deixei uma coisa bem clara aqui. Raramente você vai ouvir aqui a minha opinião. Até porque eu sou uma pessoa de gostos bem peculiares. Então, é muito difícil você ouvir minha opinião, por exemplo, de qual é a melhor música de 2023, porque com certeza você não vai concordar comigo o que eu acho que não é. Então, aqui eu tenho uma missão de informar profissionais. E como que eu vou informar? Trazer informação correta, de qualidade. Eu preciso ter um embasamento. Sabe aquela teoria nada se cria, tudo se copia? Ela é quase bonita, só que a gente não pode pensar no plágio. A gente tem que pensar que tudo que a gente tem na sociedade, alguém já construiu. Então, a gente tem bases teóricas, a gente tem bases científicas, a gente tem bases técnicas, mas a gente precisa de uma base que ninguém dá pra gente, que é a base legal. E legal não é de divertido, é legal de lei. Essa palavra é meio complicada, né? Porque o legal, às vezes a pessoa pensa, mas eu não achei legal isso. Tá, tudo bem, é lei. Legal de legalidade, legal de legalização. E por que eu tô trazendo isso? Porque existe uma corrente aí de pessoas profissionais que acham que eu veladamente ataco algumas instituições, que eu não gosto, que eu, papapá, mimimi, picuinha, blá lá. Gente, sabe o que eu gosto? Eu gosto de ver a neuropsicopedagogia em movimento. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ver um profissional sendo derrubada barreiras, porque a nossa vida já é cheia de muro, cheia de barreiras, que quando eu vejo instituições, pessoas, profissionais construindo barreira para não avançar a neuropsicopedagogia, eu sou contra. Agora, fora isso, gente, eu vou ser a favor de tudo que movimentar a neuropsicopedagogia. Eu vou ser a favor de tudo que fizer com que a neuropsicopedagogia se expanda e mostre o potencial que ela tem na transformação de vida. Seja a vida do profissional que está atuando, que vai ter uma carreira incrível, brilhante, com muita satisfação pessoal, seja das pessoas que a gente atende, seja do paciente, seja da família do paciente. Então, a gente transforma vidas. Então, não me bote barreira que não precisa. Nossa vida é burocrática demais, nossa vida já é complicada demais. E aí, por falta do nosso conhecimento, por falta de alguém ensinar para você essas questões legais, às vezes a gente acredita no que uma pessoa mais forte está dizendo, né? É uma instituição, tem um nome X. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, eu não sou contra nenhuma instituição, nem que fomenta a neuropsicopedagogia, nem de qualquer outra área. Eu não sou contra associações, eu não sou contra sindicatos, eu não sou contra sociedades, ao contrário, já fui sindicalizada, já fui associada, né? Eu acredito que é importante quando aquilo faz sentido com você e compactua com os seus valores, se te representa, é importante. Se não te representa, não é importante, porque a Constituição me disse, é livre. Se é livre, eu escolho se sim ou se não. É livre associação, vários alunos meus se associam e está tudo bem, gente. Está tudo perfeito. Mas o que não pode? E aí que vem o meu desgosto com essa situação. Não pode obrigar, não pode querer se passar por um órgão federal, quando na verdade você é uma instituição privada. E o que acontece? A falta de esclarecimento faz com que as pessoas profissionais recém-formados, que às vezes não tiveram nenhuma boa formação na pós, não tenham esclarecimento sobre a profissão da neuropsicopedagogia,
deixam, como a Flávia, seu certificado na gaveta, porque acham que só porque eles não cumprem aquele requisito, eles não podem atuar com neuropsicopedagogia, quando, na verdade, eles só não podem ser associados a X. Mas eles não precisam, porque não tem caráter de igual um CRM, não tem caráter igual um CRP, não é um conselho federal, não é um conselho profissional, não representa os profissionais, inclusive porque a sociedade é da neuropsicopedagogia, e a neuropsicopedagogia é uma ciência, né? Tem a neuropsicopedagogia, parte teórica, ciência, e tem a profissão do neuropsicopedagogo, parte prática, que quem vai deliberar sobre isso é o Ministério do Trabalho. Quem vai deliberar sobre a formação de profissionais é o MEC. Quem vai deliberar o que tem que ter ou não tem que ter no currículo é o MEC. Quem vai deliberar como é as competências e as regularizações do trabalho é o Ministério do Trabalho. Então, a gente não tem um conselho federal. E aí, muitos profissionais me perguntam, tá, Karen, mas e agora? Que desespero. Não temos um conselho federal profissional, não temos um lugar para nos registrarmos. O que é que eu vou botar no meu carimbo? E aí, gente, quando você vai colocar o teu carimbo, o que valida um carimbo não é o carimbo. Concorda comigo? Por exemplo, um médico, ele bota um carimbo lá num atestado. Tá válido aquele atestado? Se ele não pegar uma caneta e assinar em cima daquele carimbo, carimbo não vale de nada. Então, o que valida qualquer documento seu, expedido por você nos seus atendimentos, é a sua assinatura. O que valida, o que te habilita a atuar com a neuropsicopedagogia é o seu certificado, tá? O que eu gosto de falar para vocês? Antes eu usava, até meus alunos sabem, quem é meu aluno já desde 2020 sabe, quem me acompanha já antes sabe, que eu sempre usei o código de ética como norteador. Só que o que acontece? Lá em 2020, eu comecei a notar algumas discrepâncias entre o código de ética. Eu fui estudar, gente, claro, eu entrei num nível de mentoria onde só o que eu sabia de questão legal. Vocês acham que eu vim aqui falar de direito? Eu não sou formada em direito, eu fui estudar essa parte do direito do trabalho para entender. Eu fui estudar uma parte da contabilidade para entender como abrir uma empresa. Eu fui estudar partes e processos que ninguém nunca me ensinou, que não eram na minha área de atuação. Mas por quê? Para eu poder ensinar os meus mentorados, meus alunos, a forma legal, não de divertida, de lei, embasada na lei, enquadrada na lei para atuar. E aí eu comecei a perceber muita discrepância. E eu expus isso nas redes sociais, de 2020 para cá, o código de ética que não mudava desde 2014, ele mudou 3 vezes, mudou em 2020, mudou em 2021, mudou em 2022, tá? Ele mudou 3 vezes e tudo para elitizar, dificultar e burocratizar ainda mais a neuropsicopedagogia. Coisas que a gente tinha lá no código de ética primeiro que surgiu, eles simplesmente eliminaram, que eram os profissionais com a capacidade para atuar especificamente com a educação especial, eles simplesmente eliminaram isso do código de ética, eles suprimiram palavras, enfim. Se você quiser se associar, é livre, vale a pena? Vale, vai lá, luta pela neuropsicopedagogia, mas não deixa isso ser uma barreira para você começar, tá? Eu tenho as minhas questões particulares, cada um tem que ter as suas definições, então a minha opinião aqui não importa, eu só quero trazer para vocês o que é legal. Você pode ou não, é livre, mas você não precisa. A gente não tem conselho federal, a gente não tem registro, a gente não tem carteira profissional, identidade profissional. Se alguém exigir isso de você, denuncie no Ministério do Trabalho, tá? Eu sozinha não consigo fazer muita coisa, mas você também não deve se deixar ser acuado, ser coagido. Nós precisamos abrir portas para a neuropsicopedagogia e não criar barreiras, e não construir barreiras, paredes, portas, para que a pessoa não consiga ultrapassar, tá? Então, o que eu quero dizer para você é isso, que hoje você
pode atuar livremente com a neuropsicopedagogia, mesmo que o teu certificado tenha só a palavra neuropsicopedagogia. Você pode escolher se vai atuar de maneira clínica, que é individual, de maneira institucional, que é o modelo coletivo, em grupo. Você pode escolher. Você não precisa deixar para depois. Você não precisa de uma nova pós-graduação. Ah, você não fez o estágio. Tá tudo bem. Aprenda na prática. Ah, você não fez o TCC. Tá tudo bem. A tua faculdade não exigiu. O teu diploma te valida. O teu diploma te capacita, te habilita, né? Eu falo diploma, gente, mas é modo de falar, né? Porque a pós-graduação é certificado, mas o teu certificado de pós-graduação te dá autonomia de atuar com neuropsicopedagogia aí na sua região. Então não deixe para depois, não deixem colocar barreiras na sua atuação, na sua profissão do neuropsicopedagogo. Você pode sim começar com apenas, você só precisa do seu certificado, você só precisa estar habilitado, você não precisa de mais nada para ser uma pessoa que vai transformar a vida de tantas outras.